Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, falou Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, ofereça também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordioso, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoais, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos aqui presentes, vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, Rádio América, TV e Rádio da Padroeira de Minas e também o nosso canal no YouTube, Mãe Piedade. Nós ouvimos da primeira leitura grandes ensinamentos do apóstolo Paulo. Talvez nós pudéssemos fazer uma reflexão, uma homilia de cada um dos versículos que nos foram aqui apresentados, porque Paulo falou sobre vários temas diferentes. E diante destas verdades que o Senhor nos apresenta, em toda a nossa vida, para que a gente possa assumir aquilo que o Senhor nos dá por ensinamento, é preciso que nós nos demoremos naquilo que Ele nos fala. Quando alguém fala algo para nós, e a gente com muita velocidade, a gente deixa com que aquilo entre no ouvido e a gente logo já vai fazer outra coisa, geralmente essas palavras elas não se fixam no nosso coração. Para que nós possamos guardar aquilo que Deus nos chama a ser e a fazer, é preciso de tempo, preciso meditação, porque essas verdades de Deus, elas precisam de tempo para que possam ir decantando no nosso coração e aos pouquinhos ir transformando aquilo que nós somos. Dou um exemplo muito simples para que a gente possa entender isso. Quando a gente vai lavar as nossas mãos e logo após lavá-las nós vamos enxugar, por exemplo, com um papel, se nós pegarmos o papel e simplesmente ali com velocidade passar a mão no papel, nós vamos gastar muito mais papel e a gente não consegue enxugar a mão de uma maneira mais eficiente. A gente pega um pouquinho de cada papel, um pouquinho ali ele absorve e a gente tem que usar mais papel. Mas quando a gente pega um papel e a gente coloca ele sobre a nossa mão, se a gente deixar ali por 2 segundos, o papel ele vai absorver uma grande quantidade de água.
assim também é a nossa vida com Deus. Se nós ouvimos a palavra de Deus, seja na nossa oração pessoal, seja também como fruto da liturgia que nós estamos aqui celebrando, se nós não paramos diante do Senhor em silêncio, numa perspectiva de oração, essa palavra ela não penetra em nós. E se ela não penetra, acontece como naquela parábola em que a semente que é lançada nos terrenos encontra um terreno espinhoso ou um terreno pedregoso, uma terra ruim que não permite com que essa semente encontre espaço no nosso coração. Digo tudo isso porque tanto a primeira leitura quanto o evangelho que nos é proposto são temas que todos nós já ouvimos muitas vezes falar sobre amar os inimigos, sobre ter uma postura de louvor, sobre perdoar. São temas que são corriqueiros, mas são temas que nem sempre na nossa convivência familiar, na nossa convivência em sociedade, na igreja, nem sempre nós conseguimos colocar em prática. Para que esta palavra encontre ressonância no nosso coração, é preciso que nós paremos diante do Senhor, deixando com que Ele vá nos transformando. As verdades do Senhor são muito profundas para que a gente passe muito rapidamente por elas. É preciso de tempo para que elas encontrem espaço no nosso coração. Jesus nos chama a uma postura que é muito radical. É muito diferente do que talvez nós somos habituados a praticar na nossa vida. No mundo, de uma maneira em geral, nós somos mesmos convidados pela cultura e nós arrumamos uma certa desculpa no nosso temperamento, na nossa personalidade, e nós temos uma certa permissão para poder agir de acordo com aquilo que Jesus denuncia no Evangelho. É muito natural que se alguém nos ame, se alguém nos trate com empatia, a gente trate também aquela pessoa da mesma maneira. Se você fez algo de bom para mim, eu vou guardar isso no meu coração e eu vou tentar retribuir esse bem que você me fez. Se você me emprestou algo, eu também me sinto no dever de te emprestar algo, de tratar com você da mesma maneira que você me tratou. Essa é a lei natural das coisas. Mas Jesus Cristo, Ele não só nos dá exemplo, mas como sendo o próprio Deus, Ele nos inspira para que a nossa vida ela se assemelhe àquilo que Ele é, àquilo que Ele fez por nós. Jesus, Ele não só nos ama porque nós o amamos, mas pelo contrário, como diz Paulo em uma outra de suas cartas, o amor de Deus por nós é grande porque Ele nos amou quando ainda nós éramos pecadores. Jesus não esperou que nós o amássemos para que Ele pudesse nos amar. Ele simplesmente nos amou. Jesus não esperou com que eu e você crescêssemos para ver se a nossa vida ia dar certo, se ia valer a pena o amor dele por nós. Não. Antes de tudo, Ele já nos amou. Antes de tudo, Ele já nos elegeu, nos criou nesse amor, para que à medida que nós fôssemos crescendo na nossa vida, nós já crescêssemos na perspectiva de que somos amados pelo Senhor. Jesus nos dá um ensinamento que é muito profundo, que foge de toda a lógica humana. Amar não só aquele que nos amam, mas amar aqueles que nos caluniam, aqueles que nos perseguem, aqueles que não querem o nosso bem. Nós amamos o outro nessa perspectiva do Evangelho, não porque o outro mereça, não porque o outro seja bom, mas nós amamos o outro porque nós somos fiéis àquilo que Jesus nos chama a fazer. Como diz o próprio Evangelho, Deus também faz com que o seu amor se derrame sobre aqueles que são maus, sobre aqueles que não fazem o bem. Chove também sobre os injustos, e nós somos chamados por Ele a fazer a mesma coisa com a nossa vida, a sermos misericordiosos, como o Senhor também é conosco. A lógica do mundo é totalmente o contrário, e é mesmo um grande desafio para a gente. Como dizia um padre da minha cidade natal, em São João del Rei,
a gente não tem sangue de barata, a gente se enerva com as situações. Quando alguém faz mal para a gente, naturalmente a gente quer revidar, a gente quer agir com vingança, mas inspirados pelo Espírito de Deus, nós somos convidados por Ele a deixar com que o nosso coração se nutra com essa palavra e não se nutra com esses sentimentos, com as paixões que brotam com tanta força do nosso coração. E aqui eu retomo o que eu dizia no início do Evangelho. Se nós não temos uma vida de intimidade com Deus, nós não conseguiremos viver isso que o Senhor nos chama. Porque na hora que o sentimento, a paixão, a emoção, ela aparece, a gente não dá conta mais de agir de outro jeito. Se eu já estou nervoso, se eu já deixei com que a mágoa, o ressentimento, que tudo isso tome o meu coração, nessa hora é muito difícil agir de uma maneira diferente. É preciso então que eu haja antes. É preciso que na minha vida de oração eu vá deixando com que Deus vá transformando o meu jeito de enxergar a vida, o meu jeito de lidar com as minhas paixões, com o meu temperamento, com a minha personalidade. Porque no médio e no longo prazo Deus vai nos trabalhando para que quando aconteça aquela situação eu tenha um autocontrole, eu tenho uma virtude que me ajude a agir de um jeito diferente. Para naqueles primeiros momentos, quando o ressentimento começa a aparecer, eu já começar a tratá-lo. É como uma doença. Se eu esperar que aquela doença ela avance até o final, é muito mais difícil tratá-la. É preciso então, logo nos primeiros sinais, é preciso ou remediá-la ou preveni-la, de alguma maneira fazer com que ela não vá se alastrando. Assim também é com todas essas paixões, com todos esses sentimentos e emoções. Nós somos seres humanos e ainda seres humanos inclinados ao pecado. Há em nós mesmo uma vontade de vingar, uma vontade de devolver o mal com o mal, uma vontade de devolver aquela ofensa. Há em nós, quase que naturalmente, essa inclinação. É preciso então que nós lutemos usando daquilo que Deus nos dá, o seu Espírito, usando da graça que o Senhor nos concede de sermos filhos do Altíssimo, em que Deus Ele nos inspira, Ele nos ajuda e Ele faz ser possível uma vida diferente. Ele faz ser possível uma vida em que nós hajamos de acordo com aquilo que Ele nos dá, com o seu amor, com as suas virtudes e com todas as suas graças. Nós podemos resumir todos os ensinamentos dessa liturgia no versículo 17 dessa primeira leitura de Colossenses no capítulo 3. Tudo o que fizerdes, em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo o que fizerdes, seja feito em nome do Senhor. Se nós tivermos o Senhor como parâmetro das nossas ações, certamente nós agiremos diferentes. Se eu tiver como parâmetro o mal que o outro me fez, eu vou agir de acordo com aquele mal. Se eu tiver como parâmetro a ofensa, ou até mesmo o bem que o outro me fez, eu vou agir sempre de acordo com isso que me foi me dado. Mas se na minha vida de fé eu for aprendendo um novo jeito de viver, que não é mais de acordo com aquilo que o outro me dá, mas é de acordo com aquilo que o Senhor me inspira, então a nossa vida terá um outro norte, será uma vida por um outro horizonte. Não sejamos motivados por tudo aquilo que acontece ao nosso redor, senão nós vamos ser como o vento. Se alguém faz o bem para mim, eu faço o bem para a pessoa. Se alguém faz o mal, eu faço o mal para a pessoa. E às vezes até pior, porque às vezes o outro faz o bem para a gente e a gente não o trata também da mesma maneira. Deixemos de lado um pouco todo o externo que nos influencia e olhemos para o Senhor, de modo que tudo o que nós fizermos em palavras ou obras seja feito em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Num instante de silêncio, apresente a sua vida a Ele, as suas dificuldades, o seu temperamento, a sua personalidade, e peça ao Senhor que te ajude na vivência das virtudes para colocar em prática o Evangelho.